Fala aí, seus top, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando, de onde quer que você esteja. Às vezes você está aí na sua casa, aí lavando uma louça ou tomando um banho, que eu ouço podcasts tomando banho também, e está aqui com a gente aqui. Ih, já está dando interferência aqui no Google, aqui. Deixa eu dar uma baixadinha aqui. Gente, um prazer enorme estar falando com vocês aqui. E, bom, vamos lá. Nós estamos aqui na Igreja Avivamento Bíblico do Haroldo Veloso. Meu nome é Diego. Está aqui o nosso pastor, aqui, pastor da nossa igreja, aqui, o Rodrigo Barbosa, bicho solto. E o Carlos de Joyce. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. Então, galera, é o seguinte, esse aqui é o Clube do Livro. Qual que é a ideia aqui do Clube do Livro? Tem uma galera aqui na igreja que gosta de ler, gosta de estudar teologia, vive e mexe, a gente depois de uma pregação, depois de um culto, a gente se junta aqui com a galera para falar de livro. E aí surgiu no nosso coração, por que não juntar uma galera e começar a ler um livro por mês? Sim. Para a gente poder aprender mais sobre a palavra de Deus, conhecer mais o Evangelho. E aí surgiu no coração do nosso pastor Rodrigo e no coração do Carlos aí fazer um clube do livro, Clube do Bora Ler. Então esse é o nome aí, hashtag Bora Ler aí. Bora ler, galera. Subindo a hashtag ainda não. Então a ideia é essa. Esse é o segundo encontro que a gente está fazendo. O primeiro encontro que a gente fez foi há uns 2 meses e poucos atrás. A gente fez a leitura do livro Peregrino, do John Bunyan, que foi sensacional, espetacular. É um livro maravilhoso. Então, trouxe muitas reflexões, trouxe bastante ensino. Mano, foi top. Bastante coisa. A gente aprendeu. Aquele encontro foi muito bom mesmo. Foi top demais. E aí o que acontece? Como aquele encontro ele não foi gravado, a gente não tinha o propósito de fazer as gravações dos encontros, até que o nosso pastor quis trazer uma estrutura melhor para o clube e tal. Então a gente formou isso aqui, tem um cenário aqui na nossa igreja. Parece que a gente Se você gostar, vem estar aqui com a gente no nosso próximo encontro, que fica aí, absorve tem aquela vibe gostosa de você pegar um livro, de você ler, de você entrar na história, de você viajar na história. Eu acredito que você vai querer estar aqui com a gente no próximo. É isso aí. E neste mês a gente decidiu, no mês passado nós decidimos ler o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do grande C.S. Lewis, esse autor maravilhoso. Então, o C.S. Lewis ele é complicado, porque ele é assim, ele tem leituras muito complexas, algumas leituras são fáceis, mas algumas outras são bem difíceis. Muito. Tem muita gente que é especialista nesse cara, que faz teses de mestrado e doutorado nos escritos desse cara, mas aqui é o seguinte, nós não somos nenhum especialista aqui de C.S. Lewis, a não ser que o pastor seja especialista. Então assim, tem muita gente que você vai encontrar na internet aí que são especialistas, que tem várias resenhas aí do livro do Cartas, né? Mas você não vai encontrar isso aqui. A ideia do nosso clube é um clube voltado para a nossa igreja. Embora tenha outras pessoas que não fazem parte da nossa igreja, são de outros ministérios, que são nerd igual a gente aí, gosta de ler. Mas a ideia é que a gente se volte para a igreja, para que a igreja esteja engajada na leitura. Por que isso é importante? A gente vem para a igreja, participa com os irmãos, ouve a palavra que o pastor prega, o irmão prega, mas muitas vezes nas pregações, nos ensinos, nas escolas bíblicas, a gente não tem condições de aprofundar os estudos, e a gente gostaria muito que algumas pessoas compreendessem outros assuntos e que a gente não tem oportunidade de tratar nas pregações, a gente não tem oportunidade de tratar de outras formas. E o clube de leitura é bom por isso, porque a gente tenta se unir com alguns irmãos. E aborda também várias situações. A gente pode abordar leitura, vários tipos de leitura. E é interessante porque se a gente for abordar uma leitura por mês, no final do ano a gente tem aí 12 livros lidos, né?
Então isso é importante, né? Eu acho legal que, assim, a perspectiva desse clube, que eu acho interessante, é a ideia de que foi além da igreja local. Eu acho isso válido. E até por isso a ideia desse podcast está nascendo, porque como veio irmãos de outros lugares mais distantes, inclusive, que nunca poderiam estar numa reunião presencial, a gente propôs essa reunião online, né, transmitida ao vivo, para que esse hábito de leitura seja para todos, né? Sim. E acho que essa proposta interessante. Tem gente de Goiânia, né, pastor? Goiânia. Tem gente que nesse momento está estudando, trabalhando. Goiânia, gente que não está aqui, que está trabalhando, mas que está participando com a gente. Então, acho que o legal é esse convite para quem, mesmo que não é daqui da comunidade, mesmo que não é de perto, e queira fazer parte dessa resenha, o convite está aí. Você pode fazer parte dessa resenha, você pode fazer parte do clube. É só entrar em contato aí no WhatsApp. Tem o telefone aqui da igreja que é 96189-7991. 9, aqui é 11, né? São Paulo 11. 96189-7991. O legal é que, embora no início tivesse essa questão de ter a galera da igreja, Sim. foi tomando proporções que hoje a gente tem gente de outros estados, tem gente do Sul, tem gente lá de Goiânia, tem uma galera aí na pegada aí com a gente nos grupos de WhatsApp aí, que a gente tem as nossas discussões aí. E a galera, eu vejo assim, eu não li o livro todo, eu não estou lendo, eu não... Mas é ali que a gente vai discutindo, vai compartilhando, vai motivando. Então, assim, é muito legal. E a ideia é colocar na vida das pessoas a leitura, não é impor um livro por mês. Isso vai ter que virar uma prática na sua vida. Você vai ter que ler um livro todo mês, não. A intenção é exatamente colocar esse hábito de leitura, despertamento, né? Isso, para você estar lendo, você estar sempre buscando. Porque quem lê tira suas próprias conclusões. Tem a sua própria personalidade montada, moldada, e você fica mais perspicaz nas respostas, no modo... Você fica perspicaz, moleque. Para você poder falar perspicaz, você tem que ler. Nem ler, gente. Como você falar perspicaz... E assim, é outro nível. O que eu pude ver do primeiro livro, do Peregrino? Alguns pontos que às vezes a pessoa não entendeu. Aí quando o outro traz a perspectiva dele, aí você fala, preciso chegar naquela página. Preciso chegar até ali, que nem no Cartas aqui, de um diabo também, alguém postava uma frase que gostou, aí o outro falava, ainda não cheguei, eu preciso chegar nessa frase aí, preciso chegar nesse ponto. Então, assim, é uma grande reunião de motivação à leitura. Um estímulo outro, é legal. O legal que foi que a gente presenciou nos cultos aqui, algumas pessoas que tiveram a oportunidade, no meio das oportunidades, citavam alguma frase do livro. Citações, exatamente. E isso era muito top, cara, porque você percebe que ler um livro não é assim, não é só coisa de gente sem o que fazer, tá ligado? Não é coisa de gente, nerd, mano. É interessante porque é igual quando eu estava apresentando o Peregrino aqui num domingo, eu falei que você ler um livro é você subir nos ombros de gigantes. Para você poder, por exemplo, eu citei até meu pai, né? Quando eu era pequeno, ele me carregava no ombro para que eu pudesse ver algo que eu não conseguiria ver porque eu era pequeno. Então ele me carregava para eu ficar mais alto e poder ver lá na frente. Você lê um cara como Lewis, você lê um cara como John Bunyan, que a gente leu da outra vez, é você poder contemplar algo a mais do evangelho que sozinho você não conseguiria. Isso é muito interessante. E o quanto o Lewis teve pitacos nos sermões aqui da igreja entre esses meses que a gente leu. Pastor, cada sermão que ele pregava, 10 frases do Lewis. Muitas citações. É coisa boa, né? Bom demais. Esse livro ele é interessante porque ele é bem diferente do que a gente está acostumado a ler quando se trata de literatura cristã. Quando você vai falar de leituras de livros cristãos, não precisa ser livro muito teológico nem nada, mas a ideia é você ter como um mocinho da história o próprio Deus. Deus ele é colocado com alto valor no livro. Isso não estou falando do C.S. Lewis aqui no Cartas, né? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Estou falando de outros livros. Os demais. Por exemplo, os demais livros dele. É lindo quando você lê Cristianismo Puro e Simples, né?
Tá aqui a versão de bolso aqui do, né? Pastor, temos que presentear um pastor com um Kindle, que ele não tem ainda, gente. Ô, Glória. Compre um Kindle, pessoal. Inclusive, o celular da igreja também é o Pix. Sacanagem, mancada, brincadeira, gente. Mas é mesmo. Mas então, você lê outros livros do Lewis, por exemplo, você leu Surpreendido pela Alegria, onde ele conta sobre a conversão dele. As próprias Crônicas de Nárnia, As Crônicas de Nárnia, que já virou até filme. Todo mundo conhece o Lewis pelas Crônicas de Nárnia. E você vê ali a beleza da graça, do evangelho, coisas assim. Parece que muito interessante. A beleza da bondade é mais revelada nesses livros. O Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz, parece que é o próprio Satanás falando para sua vida. Cartas do diabo para sua vida, meu irmão, nessa noite. Receba agora. É do diabo. A carta é do próprio diabo para você. E o aprendiz não é você, o aprendiz é outro diabo. É o diabo. Aí a gente complica, mas dá para entender. Eu acho que é importante e legal. É importante e legal. Super legal. É legal e importante. Mas assim, como que escolheu esse livro, né? De repente a gente estava lá no Clube do Livro e quando está chegando no final de um livro, a gente fala assim, aí, vamos ler qual o próximo livro que a gente vai ler. E foi proposto vários livros e a votação do grupo escolheu Cartas de um Diabo. Aprendiz. E o interessante é que todo mundo, quem já teve uma experiência com Lewis e teve a experiência com esse livro, no grupo falou, esse é um livro difícil, é um livro difícil, é um livro difícil. Que não está mentindo, né? Que não está... Mas assim, no ponto de vista de vocês, o que torna Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz um livro difícil? O que torna ele difícil, eu acho que é a gente, às vezes, não conhecer o contexto histórico. Porque ele vai dialogar bastante com o contexto histórico ali da época. Eu penso da mesma forma. Porque assim, o Lewis, ele nasceu ali no finalzinho do século XIX, em 1898, pastor. Lição de casa. Fiz a lição de casa assim rapidinho, né? E fora que ele era acadêmico também, né? O cara era bicho Isso solto, traz para ele traz mais, como é que eu posso dizer, mais riqueza nas palavras de Lewis, que traz mais dificuldades para as pessoas entenderem pelo fato dele ser acadêmico e usar palavras mais complexas. É que também tem a questão da forma com que se falava na época dele. Também, sim, contexto histórico. Mas também, assim, é importante dentro desse livro, quando a gente abre ele, entender que ele é composto, não é um livro que... Os capítulos são cartas, né? Acho que isso é interessante. Acho que é legal o que a gente estava conversando aqui antes, né? Às vezes é possível que quando você inicia a leitura do livro, você tenha uma certa dificuldade de se achar no meio da história. Sim. Porque o livro é extremamente irônico. Demais, ele é antagônico até demais, né? Ele é um antagonista ali, o livro, né? Porque o mocinho da história do livro não é Deus. Não é Deus. O mocinho da história do livro não é os irmãos da igreja, não é a irmãzinha da igreja, não é o irmãozinho da igreja. O mocinho do livro é o diabo, que é quem é o nosso pai nas profundezas. O nosso como diz o livro, gente. Está repreendido em nome de Jesus. Eu acho que isso é legal, a dinâmica. Os irmãos da igreja vão ficar meio assustados. Quando a gente pega esse livro para ler, a gente tem que... O próprio Lewis, no prefácio, ele dá essa dica. Exatamente. No prefácio ele fala assim, não levem como literal as coisas que vocês estão lendo. Às vezes ali é o sentido figurado. Lembra aquele episódio do Chaves? É no figurado. Exatamente. Né? Então, assim, sentido figurado. É sentido figurado. Então, quando ele fala lá, o nosso inimigo, aí ele está falando de quem? De Deus. Deus é o inimigo. Deus é o inimigo ali no caso. Quando ele fala assim, nosso Pai Supremo ali, ele está falando do próprio diabo. Existe Satanás. São 4 personagens principais nessa menos história. Os mais falados. Os mais falados. É o Maldanado. Maldanado. Tem gente que lê Maldonado. Maldonado. Não, o Maldonado não. Gente, Maldonado não é legal. Para de falar Maldonado não é bom. É Maldanado. É o mal que além de ser mal é danado. O Vermelindo, que é o diabo aprendiz.
lindo. Não É um verme bonito. É vermelhinho. Vermelindo. Vermelindo. Não é vermelhinho? Vermelindo, gente. Mas É tem uma vermelho, é história brincadeira. que no original não são esses nomes, né, Diego? Porque assim, ó, essa aqui é uma publicação. A gente honrou a publicação da Thomas Nelson. Thomas Nelson patrocina nós. Você tá, é nóis. Patrocina nós. Assim, eu tô na minha versão aqui no Kindle, né? O Carlos de Joyce também tá Tô no Kindle, mas a minha também. Então, essa versão aqui que a gente leu é da Thomas Nelson Brasil. Tem outras edições também desse livro que são mais antigas, que eu não lembro qual que é a editora, mas ela traz outro nome. Por exemplo, por que a gente está falando disso? Porque o C.S. Lewis ele honra no livro inteiro o título do livro. Qual que é o título do livro? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Então, todo livro você vai ver algumas cartas. Algumas, que na verdade são 31 cartas de um diabo direcionado ao seu aprendiz. E esse diabo, qual é o nome desse diabo? É Maldanado. Exatamente. Maldanado. E o nome do aprendiz desse diabo aí, é o Vermelindo, que na edição anterior, pelo amor de Deus, fica comigo, que a intenção não é complicar os irmãos, mas numa versão mais antiga, é o Fitafuso, que é o Maldanado. Fitafuso é o diabo mais velho, maior, né? Que ele vai trazer cartas para o Vermebil. Vermebil? Eu não lembro. É um nome estranho. É um nome diferente. Mas nessa versão, parece que a Thomas Nelson quis trazer uma comédia, um tipo de... algum tipo de sátira no livro, assim, né? Então, são cartas de um diabo chamado Maldanado para o seu sobrinho ou para o seu aprendiz chamado Vermelindo. Como a gente sabe que ele é o sobrinho? Porque como o livro ele vai sendo escrito ali naquela forma, cada capítulo é uma carta, então ele tem toda aquela retórica de carta, né? Exatamente. Ele começa falando de uma suposta carta que o sobrinho tinha enviado antes, o Vermelindo, como se fosse né? um relatório, e aí ele faz aquela apresentação, fala, e tanto é que os capítulos não são compridos, né? São curtos, e eu acho muito interessante sempre essa construção de uma carta. Sim, e você vai ver no livro... O contexto também, né, Diego? Isso. Porque naquela época não tinha WhatsApp, gente. Era carta. Eu fiquei imaginando, sério, eu fiquei imaginando então hoje era a forma de comunicação, entendeu? Exatamente, como é que seria os demônios se comunicando hoje por WhatsApp? Ia ser bem mais fácil para eles. Me deixou no vácuo. Você imagina, na época de Jesus, os demônios fazendo por pergaminho. Meu Deus do céu, terrível situação. Vamos longe agora. É isso mesmo. Mas e você vai ver o seguinte: em nenhum momento você vai ver cartas do sobrinho, né, do Vermelindo, do diabinho menor para o diabinho maior. Você não vai ver isso. Você vai ver as respostas, instruções do diabo maior, né, do professor. É como se esse a carta do professor para o aluno. Para o aluno. Com as respostas da que ele já enviou. Isso. Mas a gente não tem essas cartas, mas como o pastor acabou de mencionar, são cartas retóricas, que você entende aquilo que já estava sendo dito. Mas o interessante é assim, lembra Paulo falando com os coríntios. Mano, isso, exatamente. Sabe, aquela carta que vocês mandaram anterior perguntando sobre isso. Então, assim, parece essa dinâmica, essa brincadeira, né, que o Lewis você vai vendo ali o Maldanado falando, a última carta que você me enviou, você falou sobre tal assunto. E sobre isso. Exatamente. Aí na carta 5, carta 6, carta 7, na última carta lá, que eu te escrevi, eu falei sobre isso. E aí são cartas desse tipo. Assim, eu acho legal esse papo, porque assim, quem não teve experiência com esse livro ainda, pode, através desse papo, já entrar nesse livro sabendo como ler. Porque para quem não... Verdade. Eu não sabia disso, fui sabendo conforme a leitura. E tipo, lá pela quinta, sexta carta, que você vai se adaptando aos personagens. Não só aos personagens, com a forma com que o Lewis quer fazer as coisas. E ele é genial, né, mano? Porque para nós que é crente, nós que fala assim, o nosso Senhor é Deus.
né? Só que no Exatamente. livro ele exalta o Senhor como o pai das profundezas, como o Isso. Diego começou falando. O pai das profundezas, na verdade, deve ser o próprio diabo, Satanás, O próprio capirotão. o capirotão, o diabaço. o diabo. Incrível. Desculpa, gente, perdão. Mas, e qual que é o propósito, né, dessas cartas? São cartas, rapidinho, só para fazer um excurso, né? O pastor falando aí da ideia de ser legal a gente falar sobre isso, porque muita gente, ao ler o livro, até entender, se perde um pouco. Sim. E eu já me deparei com pessoas que desistiram da leitura desse livro justamente porque não estavam entendendo a linguagem dele. E para quem ele estava se referindo. Isso, exatamente. Exatamente. Aí fica, pô, não estou entendendo nada. Mano. Eu mesmo já emprestei esse livro, o livro que eu tinha, o físico, para algumas pessoas que acabaram não entendendo a ideia ali. Sim. Mas qual que é o propósito do C.S. Lewis, né? Ou melhor, qual é o propósito do mal danado? Qual é o propósito do diabão maior, do professor, né? A ideia é que através de cartas ele possa instruir o aprendiz a, de alguma forma, a sabotar a vida do paciente dele. Paciente Do paciente. é uma outra coisa que acontece dentro desse livro que é sensacional, né? Porque qual é a dinâmica? Que cada pessoa é um paciente para o inferno. É um paciente, cada pessoa é um Cada paciente. pessoa tem o seu demônio, o seu diabo tentador, O seu tentador. Que acompanha. Então, assim, ele tem aquela... Ele Todo se mundo forma, tem os seus então ele- demônios, vamos se dizer assim. cada um tem o seu demônio. Basicamente né? E isso. aquele é responsável pelo seu paciente. Cada demônio tem que prestar o relatório. E como a gente estava pensando também um pouco antes aqui, é legal essa perspectiva que o Lewis traz do inferno, como tendo potestades e principados, uma organização. E o legal- sensacional essa. O legal de falar é que o livro é todo no contexto espiritual da sim. vida, falando assim. Sim. Porque muita gente lê no literal na nossa vida carnal. Só que o livro sempre traz o contexto espiritual. A gente, ou o paciente, vai estar sempre em um segundo plano dentro da história. E eles vão estar sempre sendo vigiados ou... Meio que eles estão tentando cumprir um plano maior. Exatamente. Né? E o Meio paciente que um não negócio está se ligando no que está acontecendo, mas está acontecendo alguma Sim, coisa. sim. E lembra Efésios, quando fala Sim, assim, olha, sim. as astutas ciladas do maligno. Quer dizer, Astutas ciladas do mal danado. mal danado. mas E vermelhinda. você vê essa pegada essa pegada de tipo assim, olha, são sempre sabotagens, pequenas sabotagens. E Verdade. como isso, quando a gente lê isso, parece que assim foi interceptada uma carta do inimigo e a gente pode se preparar contra as astutas ciladas do maligno, né? Sim, sim. Porque tem coisas ali que são muito delicadas, assim, que você fala, meu Deus, olha só, é o diabo agindo. E é interessante porque às vezes a gente acha que o diabo ou os seus demônios, eles estão envolvidos às vezes em algo grandioso, em situações grandes nas nossas vidas, quando na verdade, e o Lewis ele mostra isso muito bem, que o diabo e os seus demônios, eles estão às vezes muito mais preocupados com coisas mínimas Do que máximas. do que maiores. E é interessante, pastor, que você tinha falado que, embora o Lewis não trate isso de maneira explícita, ele deixa realmente essa questão das cadeias, da cadeia alimentar, digamos assim, da cadeia alimentar não, né? da Hierárquica, né? hierárquica. Mas isso. até no próprio Cartas do Diabo é Seu Aprendiz, eles tratam nós, pacientes, como alimentos eternos para eles. Verdade, Isso é muito interessante de se verdade, citar. verdade. Porque eles se saboreiam com a nossa perturbação, com aquilo que dá errado para a gente, para ele é saboroso. Para ele é algo que ele mastiga, vamos se dizer assim. A gente tem essa clareza na Maldonado propõe um banquete, né? Sim. Que é o segundo livro, que é muito interessante. E é sensacional. Por isso que é importante assim, essas resenhas, né? Porque
com certeza, de repente, essa galera que está assistindo agora esse podcast, que está participando, ou que começou a ler e não conseguiu, vai ficar com vontade de ler, porque dá vontade de ler. Sim, é top. E você que está com vontade de ler, talvez esteja interessado em participar do clube. Bora ler. Bora ler. É só chamar aqui a gente no WhatsApp 96189-7991. Pra gente, você vai encontrar aí alguém que vai estar intermediando, né, esse contato com a gente, e aí você vai poder entrar no clube com a gente, poder ler à vontade. Tem uma galera assistindo a gente, ó, quer ver? Ó, o Alexandre, Presbítero Xandão, Carol, Evelyn, Iago, Simone, Márcia Cidreira. Essa Márcia Cidreira é um espetáculo. Daniel Alves. Daniel, você é um safado. Você podia estar aqui, meu jovem. Simone Alves de Souza, Vanusa Nascimento, tá tudo aqui com a gente. Galera, e você que está assistindo aí, manda uma pergunta para nós aí, pô. Manda aí, interage aí com a gente. Curiosidade. Manda uma pergunta pra gente aí, pra gente falar um pouquinho sobre alguma coisa que você queira saber, alguma coisa. Cara, falando do livro, né, do C.S. Lewis, eu acho assim, existem muitos pontos muito interessantes no livro, mas existem alguns que falam mais aos nossos corações, sabe? Às vezes tem uma sacada, assim, sabe? Sim. É interessante porque cada um, por mais que o autor ele tenha um desejo ao escrever o livro, ele tenha um propósito ao escrever o livro, o leitor, às vezes, ele, ao ler o livro, ele pode ter alguma interpretação diferente do outro, né? E alguns pontos chamam muito a nossa atenção. Algumas coisas que me chamaram muita atenção foi a sutileza com que o C.S. Lewis propõe o agir do diabo na vida do paciente dele. Às vezes ele usa questões que às vezes parecem, às vezes não, mas são muito boas. Ele vai falar muito sobre o prazer, sobre a alegria, né? Mas às vezes ele usa essas coisas para tentar nos derrubar. Por exemplo, o relacionamento que ele tinha com a mãe dele, o paciente, com a mãe. Muito forte isso. Cara, top demais. Ele usa os prazeres, as vontades, os pensamentos do paciente contra o próprio paciente. E é interessante que parece que a proposta é induzir pensamentos. Induzir. E quando tem um momento, né, a gente não vai ficar dando spoiler, assim, mas tem um momento do livro que o paciente se converte. E ele fala assim, faz ele ficar atento ao barulho do sapato do irmão do lado. E aquelas coisas que às vezes olhar do irmão que senta com ele. O irmão desafinado. Sim. Sabe, então, aquelas coisas que às vezes tira a atenção da gente do momento de cultuar, é uma própria obra maligna, né? E você fala, mas o Lewis tirou isso do nada. Não, mas Jesus, na parábola do semeador, ele fala que enquanto a palavra é pregada, os demônios estão empoleirados como pássaros tentando tirar a semente da palavra do nosso coração. Sim. Ou seja, não é aleatório. E até a própria mãe, né? Ele cita falando que para ele gerar a atenção do paciente na questão de que a janta está pronta, ele cita isso. Eu acho muito interessante para instigar a briga dentro de casa. Sim. E ele começar a orar por uma mãe que ele deseja ter, mas não pela mãe que ele já tem. Isso é muito interessante. Mas sabe que uma coisa interessante nessa questão do convívio, porque o que ele quer trazer aí é a questão do convívio, né? E isso a gente pode levar até para o casamento, por exemplo. Exatamente. Quando ele fala assim sobre quando você tem um determinado tempo vivendo com uma pessoa, você conhece algumas manias da pessoa. Que te irrita. Que às vezes aquilo para você é normal, né? Mas aquilo pode te irritar e pode gerar uma contenda. Eu lembrei do cara que falou sobre a pergunta do papel higiênico para você lá. Verdade. É o papel higiênico para cima ou para baixo. E na resposta você tinha falado que muitos casais tretam pra caramba por causa disso. Coisas bobas. Por coisa boba. E coisas bobas, né? É claro que ele mostra que às vezes o diabo, ou melhor,
os demônios agem em coisas pequenas para que o nosso foco seja desviado do evangelho. Ele não usa essa palavra, né? Seja desviado de Deus ou de um convívio harmonioso com as pessoas para rolar uma discussão. E assim, e tudo isso afeta a comunhão dele com Deus. É interessante, Diego, sem cortar o pastor, mas só para deixar, cortar ele, não. Dar um ênfase nisso, é que quando ele se converte, igual o pastor falou, que ele, logo em seguida, ele já bola um segundo plano. Qual que é o segundo plano? É falar para o Vermelindo se unir com um demônio que trabalha na vida da mãe dele. Isso é muito interessante. É verdade. Tem um outro demoninho lá. Para instigar na mente da mãe... Tem um monte de demônio. Para instigar na mente da mãe, que ela já era da igreja desde muito tempo atrás e sempre chamou o filho. E o filho foi e se converteu numa igreja totalmente diferente da liturgia da mãe. E isso para causar dentro da mãe uma revolta, uma intriga. Isso eu achei muito interessante. Sim, é verdade. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui sobre o que o pastor tinha falado, às vezes em relação a dispersar. Em uma reunião que a gente estava presente aí, você citou algumas pessoas que a gente passa na rua e vê a igreja lá, e o pessoal tá orando, ajoelhado, mas o cara tá ajoelhado olhando para a rua. Para a rua. E aí, quem sabe não tem um vermelhinho ali atazanando ele, né? Eu queria trazer um ponto que eu achei muito interessante. A gente pode perceber que o que parece ali é a cartas de um diabo maior a um aprendiz. Todos os danos que o ser humano, né? Vamos supor que eu sou um paciente que tem um vermelhinho, um demoninho que cuida de mim, só que não, né? Ele tá encarregado de me atrapalhar minha vida, né? Que recebe comandos de um demônio maior. Então eu sou um paciente. É interessante a gente pensar que todos os danos que o paciente sofre são causados por um simples aprendiz. Sim. Mano, isso embora a gente esteja falando num tom muito humorado, dando risada, e até ele traz algumas sátiras nos livros, esse livro, ele não é um livro bobo. Não é um livro para criança. Nem de longe. Não é um livro besta. Ele usa da ironia, ele usa do sarcasmo para nos levar a realidades muito profundas e muito sérias. Porque, só concluindo, né? Se você for levar a ideia de quem atrapalha a vida desse cara é um demôniozinho furreca, que não manja de nada, imagina só, né, quando se trata de cadeias maiores aí, né? Não, quando eu comecei a ler esse livro, eu propus a ler uma carta por vez. Porque, assim, é tão rico a quantidade de ideias que é proposta dentro de uma carta, que eu lia, parava e ficava assim, ruminando. Aí eu pensava assim, poxa, eu preciso parar e pensar. Que nem tem frases, tem estratégias ali que você tem que parar e pensar na vida. E parece que em toda a carta ele deixa uma ênfase em algum parágrafo assim para te levar a pensar. Fala, mano. Não, por exemplo, tem um momento do livro, é que eu não achei aqui agora, porque o livro ele é carta 1, carta 2, carta 3. É horrível quando você tenta achar alguma coisa e não acha, né? Não é horrível, é desesperador. Porque, assim, não é, o título dos capítulos não são tipo, a guerra veio, o relacionamento. Não, é carta 1, carta 2, então fica um pouco complexo. Mas ele fala assim, por exemplo, invista no humor. Porque o bom humor, bem trabalhado pelo inferno, o humor, a sátira trabalhada pelo inferno, ela faz com que a gente se acomode e não queira transformação. Por exemplo, ele cita esse exemplo, um avarento, um mão de vaca, ele, por exemplo, mal-humorado,
ele é taxado como mão de vaca, todo mundo vai olhar para ele, fica chato com ele. Só que se ele é um mão de vaca bem-humorado, ele vai relevar. Ele vai relevar, todo mundo diz, lá vai o mão de vaca. Ele faz uma piada e sai sem pagar. E por ser engraçado, ele nunca vai olhar para dentro de si e querer transformação, porque isso faz graça. Sim. E, cara, isso aí eu fico pensando, quantas vezes deformidades de caráter nas nossas vidas não permanecem sem transformação porque levamos pela sátira. Seu mão de vaca, você só chega atrasado. O Carlos é sempre o atrasildo. Eu sou atrasado mesmo. Então, mas isso nunca vai levar a um pensamento de transformação. Interessante. É um cara que eu gosto, que é o Iago Martins. Essa questão aí, tem um livro dele chamado Pecados Aceitáveis, né? Que ele vai olhar e falar assim, não, isso aqui é aceitável, chegar atrasado na igreja. Ou pecados de estimação, né? Pecados de estimação, entendeu? Exatamente. E é interessante porque o C.S. Lewis, através de um demônio, ele quer mostrar a seriedade do pecado, que a gente trata como trivialidade. Então, é muito interessante isso aí. Por exemplo, tanto no Cartas de um Diabo, quanto no Cristianismo Puro e Simples, acho que é uma coisa muito legal do C.S. Lewis, ele traz sempre a questão da castidade. Vocês já repararam como ele foca e hoje em dia, castidade? Castidade? Não é algo mais discutido dentro da igreja. Sim. Não é. Então você está falando de homossexualidade, você fala de opções de gênero, você está pensando em um monte de coisa, mas um princípio como a castidade, que nunca deixou de ser princípio, não é mais falado. E isso na época dele, porque ele está falando de realidades que ele vivia ali. De 1940, 30 e ele investe isso na vida do paciente. Sim, mas assim, como esse tema, ele é atemporal, ele deveria ser atemporal. Sim. E essa que é uma proposta que o livro e isso é interessante porque a questão da atemporalidade. Quando a gente lê, dá a impressão de que o aprendiz, ele fica preocupado com algumas questões. Por exemplo, cara, ele agora virou crente, estou preocupado. Ele agora tem uma namorada, estou preocupado. Ele agora está fazendo isso, estou preocupado. Mas o demônio maior fala, mano, isso aí a gente está de boa com isso aí há muito tempo. E por que eu estou falando isso? Porque o comportamento humano, embora as pessoas mudem na sua cultura, na essência o ser humano ele não, é o mesmo. É o mesmo. Eu acho interessante, Diego, falar sobre uma citação aqui que eu separei para... Por favor, vaso. Leia um trecho do livro aí, porque tem irmão aqui pedindo aqui para ler um eu vou ler, do livro. Que eu estava lendo hoje. Lê um trecho para nós. Peraí. Aqui, a carta 15. Falando sobre a temporalidade que o pastor estava falando aí, e sobre presente, futuro e passado, eu acho muito interessante esse trecho do livro, que é da carta 15, que diz assim, creio, portanto, que ele deseja que atentem especialmente para as duas coisas, para a eternidade em si e para o ponto no tempo que eles chamam de presente, pois o presente é o ponto em que o tempo toca a eternidade. Eu acho isso muito interessante. C.S. Lewis é embaçado, né, mano? Isso é louco. O contexto disso aqui, para vocês entenderem, é interessante demais porque o Lewis aqui ele traz uma visão do mal danado, falando para o sobrinho, mal danado, falando para o sobrinho que para ele tirar o paciente dele do presente. Por quê? Porque o presente é onde a gente consegue estar tocando a eternidade na questão da transformação, na questão de estar próximo ao Senhor. Porque ele quer levar o paciente ou para o passado ou para o futuro. Porque o passado já passou, ele não consegue, ele vai ficar preso naquilo. Cara, como isso é atual, né, velho? Isso é muito forte. E eu lendo isso hoje me trouxe uma visão muito, muito profunda sobre essa questão. E o futuro ele te traz a ansiedade,
traz a avareza que o pastor acabou de mencionar, traz a indecisão, a preocupação que faz você desfocar daquilo que é o seu presente. E é interessante você citar isso, porque só reforçando, né? A ideia é que o paciente, ou seja, o ser humano, fique preso ou ao passado ou ao futuro, como você disse. Sim. E tem alguns trechos no livro em que ele vai dizer o seguinte, que é como se o demônio maior, ele falasse pro demônio menor, falasse para ele assim, o cenário já está montado, tudo já está arquitetado, já está tudo pronto, relaxa. E aí ele imagina como deve ser o pensamento desses demônios hoje, vendo que as pessoas hoje em dia realmente são presas ao passado, ou pensam demais no futuro e nunca conseguem realizar de boa o presente. E eu acho incrível o nome que é dado, presente, é exatamente isso. É um presente. Presente de tocar a eternidade. Isso é muito incrível, gente. Às vezes a gente... hoje a gente vive num mundo, numa sociedade em que a gente precisa produzir muito. Sim. O que a gente está fazendo aqui hoje é produzir, porque a nossa igreja já é repleta de atividades. E a gente está colocando mais uma. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. A questão é o seguinte, essa questão aqui, hoje em dia as pessoas estão tão presas a produzir, porque elas querem produzir para que lá no futuro elas tenham sucesso. Por que elas produzem tanto hoje para que lá na frente elas tenham sucesso? Porque elas não querem ser como no passado. Então, ela não quer ficar para trás. Ela não quer ficar no passado, não quer ficar para trás. Então, ela está sempre produzindo, preocupada em não regressar e preocupada sempre em produzir. Esquece do fruto, daquilo que é o presente. E o que acontece? Isso nos leva a não aproveitar uma tarde com a esposa. Às vezes, nos leva a não aproveitar uma tarde olhando o sol se pôr. Uma vez eu vi ouvindo um programa de rádio, há muito tempo atrás, um pastor lá na rádio... Muito tempo atrás. O pastor, muito tempo atrás. É muito antigo. Não, eu sou 31, filho. Peraí. Aí, o pastor da época, que eu nem lembro o nome dele, ele falou assim, cara... Ele falou assim, se você não teve coragem de olhar para a lua ontem, ele falando isso de manhã, né? Se você ontem não viu a lua como ela estava linda, você está com um problema muito sério. Você precisa parar, desce do seu carro no meio do trânsito, olha para a lua, olha o entardecer, veja quanto o sol é bonito. Isso é muito engraçado de falar, porque todo dia de manhã, geralmente quando eu acordo muito preocupado com o que está por vir e o que eu tenho a fazer, o Espírito Santo, logo pela manhã, eu acordo bem cedo, lá por volta de umas 4:00 da manhã. É bem cedo mesmo, hein, jovem? Quando eu acordo muito preocupado assim, com os afazeres do dia a dia, o Espírito Santo traz na minha mente assim, olha para o céu, e eu vejo aquele dia amanhecendo, e vem um sentimento de gratidão, vem um sentimento de que eu já tenho tudo. Que é justamente, às vezes, o que o demônio maior quer evitar. Porque contemplando isso, o paciente pode acabar contemplando a beleza de Deus na criação. Eu acho muito interessante, assim, dentro dessa proposta do Lewis, assim, quando ele vai trabalhando bem os temas. Cada carta vai progredindo para um temas e aí ele vai, falando do presente, das preocupações com o futuro. E tem um momento que ele vai falar sobre a prosperidade. Como que o homem, quando ele acha que encontrou seu lugar no mundo, quando ele encontra a prosperidade. Mas, na verdade, é a prosperidade que é o mundo que encontrou lugar nele. Exatamente. Olhando sempre para as coisas da terra. Então, assim, essas artimanhas, né, são muito interessantes. E eu acho muito interessante que, assim... Geralmente, quando a gente está dentro do nosso contexto, a gente acredita que os relacionamentos entre homem e mulher, muitas vezes, nos afastam da presença de Deus.
Só que nesse livro, ele tem uma namorada crente com força, né? O paciente acha uma namorada que melhora ele. É verdade. Que coloca ele num outro nível de relacionamento social. Eu achei muito interessante. Tipo assim, essa namorada é um problema. Eles não estão pecando carnalmente e ela está melhorando espiritualmente o cara. A vida dele. De namoradas assim que as pessoas precisam. Namorada que a gente precisa. Esse tipo Arrume de alguém que namorada a se aproxime galera não de Deus. procura, velho. Entendeu? Que seja crente forte, crente com força. Ai, cara. Mano, o tempo é curto, né, velho? Assim, temos 8h40 e pouco já, mano. 8h48, falta 10 para as 9, varão de guerra. E vamos pensar em algumas coisas aí, então, né? Tá, eu queria, já caminhando para o final, né? Já que a gente, né, já está terminando o tempo aí. No final do livro, depois da 31ª carta, depois da última carta, tem umas palavrinhas do Lewis, tem alguns créditos, antes do grande brinde, do brinde do... Que é uma extensão que foi escrita muito tempo depois. Bem depois, acho que 20 anos depois, não lembro, gente, eu não sou... Ninguém aqui é especialista em Lewis, então... Mas a ideia é que o Lewis, ele vai falar que esse livro foi um dos livros que ele não gostou muito de escrever. Sim, é muito interessante isso. Foi difícil para aí em alguns momentos foi fácil, mas foi difícil no sentido da espiritualidade dele. Cara, quando eu olhei para aquilo, ele começou a falar que foi ruim em certo sentido, porque para que você fale pelo diabo, digamos assim, você tome a voz do diabo, você deixe de lado aquilo que é belo, aquilo que é justo, todo o senso de justiça, todo o senso de beleza, de bondade, você tem que deixar de lado para encarnar a malignidade que ele quis trazer aqui. E, cara, eu estava vendo isso e o Lewis, imagina só ele pensando, né, cara, para eu escrever esse livro, eu tenho que me abstrair daquilo que é santo, daquilo que é puro. E deixar minha carne falar. Deixar minha carne falar. Velho, isso aqui é zica demais. É embaçado. É zica demais. Não, é embaçado. Cara, agora eu fico imaginando qual que é a aplicação. A aplicação da mensagem, pastor. Você tá ligado? Tem a aplicação. Tem a conclusão. Qual que é a aplicação? Não, mas é só uma provocação, assim. Existem tantas pessoas que são tão preocupadas com o que o diabo está arquitetando hoje. O que o diabo está arquitetando na política hoje. Sabe? O que o diabo está fazendo. Mas não é interessante que, geralmente, quando a gente vai falar da beleza do evangelho para essas pessoas, às vezes o evangelho e a graça e a beleza da bondade de Deus, ela não tem tanto valor quanto os assuntos voltados ao inferno, ao mal, porque ele está sempre arquitetando aquilo que o diabo está fazendo, descobrindo numerologia do cabala judaico, do não sei o quê, porque agora é a nova era do Satanás. E se preocupa tanto com as obras que esquece da graça. E aí, usando as palavras do C.S. Lewis, o que ele está fazendo? Quando ele faz isso, o que ele está fazendo? Ele está se abstraindo, saindo daquilo que é santo, daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é... Do que realmente importa, né, Diego? Porque o que importa é o evangelho de Jesus Cristo. E eu queria que, sei lá, fala aí alguma coisa sobre isso aí, pastor. Do nada eu solto. Fala aí, pastor. O cafezinho bom, hein? É legal pensar nisso, porque assim, você vê o autor falando, poxa, foi fácil escrever. Ele fala que foi fácil. É verdade, sim. Ele fala que foi fácil porque é falar da essência humana. O mal, é só deixar o mal falar. Mas aí ele percebe essa luta de que, tipo, mas eu estou numa condição, agora em Cristo, que eu não devo mais permitir que a minha carne fale tanto por mim. Mano, é top demais, cara. É top. Mas se você não lê o livro, você tem que ler o livro, velho. A interpretação dele em relação a esse contexto espiritual de todo, igual o pastor mencionou, Efésios, acho que ele pegou algumas bases de Efésios e Coríntios ali para estar podendo trazer essa interpretação. É muito, muito intrigante em algumas partes, como ele chegou a tantas conclusões e como ele chegou a tantas percepções de algo que muitas das vezes é invisível para, eu vou dizer, 90% das pessoas.
mas algumas delas estão atentas a esse mundo espiritual. E ele foi uma dessas, que conseguiu analisar que os demônios, que a gente muitas das vezes se preocupa com o máximo, só que os demônios estão sempre preocupados com o mínimo, porque o mínimo gera o máximo. E a gente se prende a isso. Não, falando desses mínimos, né, tem uma coisa muito interessante que eu comecei a pensar depois que eu li isso daí, porque assim, qual o convite de ler esse livro? Leia esse livro e reflita na sua vida, de que modo você tem vivido e de que modo algumas estratégias verdadeiramente malignas têm tomado conta de você. E tem uma carta que o Maldonado vai falar assim, que melhor que estimular a gula é trabalhar nas pequenas coisas, do tipo, esse café não está bom, porque este café não está na temperatura certa, no açúcar certo. Então, assim, aí ele vai falando que a mãe do cara é um problema. Se eu fosse fazer, eu faria bem melhor. Olha, eu só como pizza naquela pizzaria ali, porque ela que faz a borda. Então, você ser uma pessoa crítica... Chato pra caramba, tá ligado? Ele fala que a mãe do cara é o terror dos servos, né? Porque ninguém faz a torrada do jeito que ela quer. Então, você fala assim, poxa, às vezes... Eu posso não ser guloso, mas eu sou um pé no saco. Crítico demais. Crítico demais. Isso se torna pior legal que a gula. Que a mãe, eu acho que é a mãe dele, né, que fala assim, não, eu vou querer só uma bolachinha com um pouquinho de manteiguinha. É um saco, Pelo né? amor de Deus, não, me ajuda aí, né, cara? Mas é isso. Acho que todo livro do C.S. Lewis, não só o Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, ele tenta trazer essa esfera pra gente aí de que o mundo é baseado nos mínimos, né, Diego? O próprio livro que o pastor citou, Cristianismo Puro e Simples. Sim, tem um momento muito interessante que me chama muita atenção. Esse é treta. Ele é um cristianismo puro, que de simples não tem nada, né? A marcação da página aqui, termine-me. Termine-me. Leia-me, pelo amor de Deus. Mas o simples é extremamente complicado. Mas, por exemplo, algo que me chama muita atenção, uma carta onde o Maldonado fala assim para o Vermelindo, olha, já que é impossível não fazer com que ele se torne cristão, trabalhe para que ele seja cristão cristão e. Tem sempre acrescentar algo, Inclusive, você vai trazer uma mensagem nesse negócio aí, né? Cristão e? O pastor tá solto, mãe. Mas, esse I que é o perigoso. Mas aí você vê assim, poxa, olha como o diabo ele bagunça as coisas. Ele, sabe, aquela coisa, eu lembro de Jó, quando os seres celestiais vão lá e o diabo está na presença de Deus. Sabe, o diabo está andando na igreja. Ele está sentado na cadeira do lado. Tá repreendido, pastor. Trabalhando no meio do corpo. É interessante que... É verdade. E isso a gente tem que estar atento. Na segunda carta ele menciona isso, que ele fala assim, como ele já se converteu, a gente pode usar a própria igreja ao nosso favor, com aquele vizinho, o dono da mercearia que nunca olhava na cara dele. Trabalhar na igreja, quantas tretas por causa do lenço do congresso. Quantas tretas por causa do baixista que não tirou a música. Que isso, Vaso? Me respeita. Estamos em rede nacional para milhares de pessoas. Meu Deus, mas aí você vê a irmã que não olhou para mim, ou que não sei o quê. Então você vê assim, a gente tem que abrir. Olha, Diego, eu convido você a ler a pergunta aqui do Daniel Alves. Tem uma pergunta aqui. Daniel. Leia a pergunta do Daniel Alves aí, que Daniel? o cara é erudito, assim, até para fazer pergunta. Dado o Não. Olha que coisa interessante. Daniel é bicho solto. Daniel Alves, tecladista master supra-sumo aqui da igreja aqui. Ele diz assim, dado o fato de que o livro tem uma visão um tanto diferente em sua narrativa, vocês indicariam este livro a alguém que nunca conheceu a história ou seria legal alguma introdução antes da leitura? Cara... Esse Posso podcast falar? Acho que já Posso ajuda. falar? Posso falar? Eu indiquei esse livro para uma prima minha. Ela não é do convívio cristão. Ela leu e adorou o livro. Adorou. Eu sentei com ela em poucas palavras. Eu falei, o livro é base assim, assim, assim.
e você leia ele assim, assim, assim. Ela amou o livro. E ela não terminou de ler o livro, isso que é interessante. As poucas cartas que ela leu instigou a ela e fez com que ela refletisse em tudo aquilo que ela vivia. Mas eu acho que assim, é como a gente estava falando. Eu acho que uma pequena explicação não precisa de muita coisa. Basta a gente explicar para a pessoa como que é a narrativa do livro. Talvez seria difícil você, sem pegar do nada nenhuma, pegar lá, pô, gostei do... Porque Cartas de um Diabo Você Aprendi, já pensa que ela é, né, aquela... Eu conheci o inferno, né? Putz, nem mencionar. Isso aí não pode nem mencionar entre os santos, né? Vaso. Tipo, como esqueci o nome daquele da Irmã Nadir. Grande Irmã Nadir, um beijo pra... Não, e nem muita gente que eu vejo que um livro que as pessoas procuram... Eu vou ser cancelado no primeiro episódio. Assim, a Divina Comédia, o pessoal gosta de procurar ler, mas não entende. Na verdade, é a profunda revelação do inferno. Você estava falando desse livro, é isso? A divina revelação do inferno. Está repreendido. Mas você vê, aí as pessoas gostam desses livros, né? Esses livros porque o nosso coração é voltado para o mal, né? Caperoto, de como que ele trabalha e que não sei o quê. E aí quando ele leu o título desse livro, ele falou, ixi, legal, mano. Eu vou ver o que o diabo está falando, mas não vai encontrar isso, não vai entender. Sim. Mas dentro de uma ver ele se dando mal aqui, como a gente está dizendo, nessa perspectiva de, poxa, olha, entenda, você vai abrir, pequena explicação para quem quer ler Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eu posso, Diego? Pequena explicação? Gato, por favor, leia. Você está lendo 31 cartas que foram interceptadas do carteiro do inferno para o seu aprendiz. Exatamente. O autor é um diabão, veterano, profissa, que está mandando para o seu pequeno aprendiz. Tudo que você vai ler lá, você tem que entender que é de um diabo, master, explicando para um diabinho. Um diabetes. Diabetes, não. Diabetes não pode. Vai que tem irmão que tem diabetes aí. Está amarrado. Eu ia fazer uma piada aqui, mas não vou fazer. Mas um diabinho, um diabo aprendiz. E o que vai acontecer? Então, toda a temática dessa leitura, você tem que entender que foi um diabo que escreveu para o seu aprendiz. E você só está ali... hackeando as cartas, lendo o que um escreveu pro outro. Sabe quando você vai ler a mensagem do WhatsApp do seu marido, irmão? É desse jeito. Dá ideia não, pastor. Dá ideia. Não pode. Não pode. Eu tô de um jeito que se você vai fuçar o celular da sua esposa, do seu filho... Eu tô de um jeito, se minha esposa deixa o celular dela desbloqueado do meu lado, eu vou lá e bloqueio. Eu mesmo vou lá e bloqueio, que eu não quero problema, entendeu? Deus é maravilhoso. Aí o que acontece? Então, toda a temática, a própria introdução do livro que o Lewis faz, o prefácio, ele vai te ajudar. Porque ele vai dizer, não leve ao pé da letra tudo que você lê. Leve para o sentido figurado. Então, é como a gente falou um pouquinho aqui. Ele usa muita alegoria, né? Quando ele fala assim, olha, é o paciente. O paciente é a pessoa que cuida. Tela azul, é o cara que ele cuida. Quando vai falar do Senhor, o Senhor é o diabo. Então, assim, ir por essa temática. Se você entender isso, você vai ter uma leitura gostosa, maravilhosa. Ajudando aí o Daniel aí colocando mais um pouquinho do que vocês já falaram. Assim, o C.S. Lewis é um autor que você precisa parar e ler com paciência. Reflexão. Não é um cara que você vai ler assim no busão, tá ligado? Tipo assim, dá para ler. Mas é ler e refletir. Mas é ler e refletir. O Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz é um excelente livro para começar. É o mais fácil dele. Mas, mesmo assim, tem as suas complicações. Mas também tem as Crônicas de Nárnia, que você consegue pegar bastante do autor ali nas Crônicas de Nárnia, né, cara? E ela é mais alegórica e figurativa ainda do que Cartas de Diabo. Eu aconselho a leitura, tipo assim, ó. Eu falaria, leia Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Pode ler. Pega um grupo de amigos. Igual nós. Faz assim, ó, vamos ler a carta 1. Lê a carta 1, na semana faz a resenha da carta 1. O que você entendeu? Legal, é uma coisa muito legal. Ou você mesmo com o seu marido, ou você com a sua esposa, combina vocês dois, senta e vão ler. E no final da semana converse sobre a carta que vocês leram. A Márcia leu de tabela esse livro. A Dani, ela leu, eu tava até insistindo, por isso faz muito tempo. Eu falei, Dani, lê o livro. Tá. Mano, ela começou a ler, ela ficou impressionada. E ela nunca tinha lido nada do C.S. Lewis. Mas ela falou assim, gente, meu Deus, esse cara fala cada coisa, né?
Então, assim, para a gente finalizar, você ler Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz é um grande exercício de humildade, de se sentir desafiado, de ver falhas em você que você vai olhar e falar assim, realmente eu preciso mudar, sabe? Embora ele dê muita vazão para aquilo que o diabão fala, a gente consegue encontrar a beleza do evangelho em torno da leitura. E você vê a forma que o inimigo, que é Deus representado no livro, usa com tanta sutileza para adentrar a vida do paciente sem invadir. Ele vai entrando sutilmente e o diabo vai fazendo diversas artimanhas, mas Deus vai indo como se fosse uma brisa leve. E adentrando e fazendo. Você vê que o inferno ele não compreende a graça. Você ia falar o Diego, ao invés do inferno? Você vê que o Diego quer dizer o Diego no inferno. Desculpa. Confundi. Pelo amor de Deus. Esse pegou pesado. Continua aí. Mas como o inferno não compreende a graça. Eles não entendem. É algo que cega eles. É verdade. É algo muito interessante. Tem algum trecho do livro que vocês gostariam de ler? Cara, assim, eu vou ler isso aqui e eu já quero caminhar para o final, sem querer atrapalhar o Carlos de Joyce, que já é 9h04. Galera, é que nem falam, né? No início, o pessoal tá orando com você. No meio, o pessoal tá orando por você. E no final, tá orando contra já. Mas assim, o que acontece? Quando o paciente ele se converte, né, digamos assim. Acho que era a carta 2. O demônio maior fala assim pro aprendiz dele: não há motivo para desespero. O demônio falando pro aprendiz, pro demoninho pequeno. Não há motivo para desespero. Centenas desses novos convertidos adultos foram recuperados depois de uma breve estada no campo do inimigo e agora estão conosco. Todos os hábitos do paciente, tanto mentais quanto físicos, continuam militando a nosso favor. Isso é muito forte. Mano, muito ou forte. seja, o que ele está falando? É o diabo falando assim, não se preocupa com o cara que se converteu não, relaxa. O que converteu Porque foi o tem espírito vários dele. deles, tem vários deles que ficaram bastante tempo aí convertidos, mas depois a gente conseguiu atrair eles de volta. O que é a ideia? É assim, a gente sempre pensar que nós somos salvos pela graça de Jesus, de Cristo, né? Ele nos chamou, nós somos salvos em Cristo Jesus, mas sempre lembrando, não se desvie, não olhe para trás. Aquela de Hebreus 12, olha para o alvo que é Cristo Jesus, porque centenas de convertidos já saíram do território do Senhor Jesus para ir para as mãos do inimigo. Então o que a gente tem que fazer como arma contra isso? Perseverar em Jesus Cristo, para que ninguém roube a nossa coroa. Isso é muito bom. A ideia é essa aí. E eu queria deixar um trecho do livro aqui. Essa foi minha palavra final. O Carlos fala, você fala aí, pastor. Queria deixar. Finaliza. Tá, é para ler o trecho, né? Para ler o trecho, exatamente. Queria deixar esse trecho aqui que falou muito comigo. E eu acredito que vai ficar no coração também, de quem está assistindo. Como você deveria saber, isso é o mal danado falando pro Vermelindo. Como você deveria saber muito bem, a nuvem Nébias. Vai sair, gente. Asfixiadora que impediu que você atacasse o paciente na sua caminhada de volta do velho moinho é um fenômeno conhecido por todos. Trata-se da arma mais atroz, isso aqui é muito forte, gente, do inimigo, e que geralmente aparece quando ele se manifesta para o paciente sob certas formas que ainda não totalmente catalogadas. Alguns humanos, essa aqui é muito forte, alguns humanos estão permanentemente envolvidos por essa presença e são por isso inacessíveis a nós. Isso aqui eu acho muito interessante, porque quando essa aqui é um trecho a qual o paciente ele retorna, quando ele se perde no caminhar e ele retorna por um breve momento de, como a gente estava mencionando aqui, de um presente, a qual ele se depara com a situação da vida dele, ele começa a presenciar os momentos únicos
Isso faz com que ele traga a presença de Deus sobre a vida dele e ele é envolvido sobre essa presença. E o que mais me marcou é que me fez querer ser igual a essas pessoas que ele citou, inacessíveis. Inacessíveis ao Satanás, né? Ao diabo. O diabo sabe quem a gente é. Isso deixou muito explícito, assim. E você tem que seguir um caminho a qual o diabo seja inacessível na sua vida. Você é louco, moleque. Legal. Eu quero deixar aqui uma coisa que é na conclusão do livro, que eu já li aqui com vocês, assim, mas é sensacional. Não é das cartas, é do Um Brinde ao Maldonado. Que Maldonado propõe um brinde. Né? Maldanado. Maldanado. Então, nessa temática também do Maldanado propõe um brinde, que a gente não falou muito, é como se fosse a formatura dos capirotinhos, né? É verdade. A escola dos capirotinhos fez a formatura, saíram ali da formatura e agora vão para a prática da vida demoníaca. Se formaram meio que assim no colégio, digamos assim, né? Eles são formandos agora, os diabinhos estão formando. Acha chutes e o inferno. Agora eles vão ir pra rua, vai pra rua. Vão vir pra cá. E aí o que eles vão fazer? Aí o Maldanado é convidado para discursar nessa formatura, e aí é o discurso do Maldanado. E ele conclui o discurso dele, muito legal, toda a carta dele, ele vai concluindo assim, falando, por exemplo, toda a carta dele ele conclui assim, deixa eu ler aqui um final de uma cartinha aqui, só para mostrar como tem cara de carta mesmo, né? Com carinho. Com carinho, seu tio querido Maldonado. Com carinho, seu tio Maldonado. Né? Então, por que a gente fala que é sobrinho dele? Porque ele sempre vai terminar dizendo que é o tio. Ele é o Maldonado. tio. E essa aqui ele está discursando para toda a galerinha que se formou, os capirotinhos, tudo novo lá, coisa e tal. Aí ele vai falar assim, olha, a fina flor, tendo dito isso, meus amigos, será péssimo para nós se o que a maioria dos humanos entenderem por religião se esvanecer da terra. Seria péssimo para o inferno se a maioria do que os humanos entendem por religião sumir da terra. Não é bom para o inferno, pois ela ainda pode nos enviar pecadores realmente deliciosos. É sobre o banquete. A fina flor do profano só pode nascer na vizinhança íntima do sagrado. O profano só nasce no sagrado, porque o que está lá fora já é perdido, mas o que está está na presença do Senhor. Tipo o joio, né? E vai contra o profano. O profano é isso. O que nasce no sagrado. Muito forte. Em nenhum lugar a nossa tentação, diz o inferno, é tão bem sucedida quanto precisamente aos pés do altar. Vossa eminência, vossas malevolências, queridos espinhentos, sombrios e demais gentis demônios, erguemos nossas taças e brindemos ao diretor Remeleca e à academia. Cara, sensacional. Isso aí. É muita criatividade. E assim, é uma perspectiva maravilhosa. Aí, o profano nasce só pode nascer no solo sagrado. Então, crente, vigia. Cuidado para você não ser um profano, cuidado, crente, cuidado para a flor não nascer, hein? Cuidado qual vai ser o próximo vídeo que você vai entrar depois desse aqui, queridão. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. O Maldanado tá aí, ó. Danado, cuidado com o danado. Para você, vigia. E obrigado, C.S. Lewis, por você ter existido. C.S. Lewis, seu lindo, um beijo. Meu Deus. E agora é o seguinte. Próximo livro do Clube do Livro. Antes de falar do próximo livro. Vamos concluir aqui. Concluindo. Para você que teve a coragem de nos acompanhar até aqui. Olha, gente, tem uma galera aqui, olha... Ponta firme. Tem gente acompanhando ainda, pastor? Tem 17 pessoas ao vivo conosco. Não acredito, ao vivo, até agora. O seu celular e o meu são 15. Manda um hashtag aí, ó. Sensacional. Manda assim, ó, um hashtag, estamos aqui, ó. Isso aí, gente. Galera, para você que sentiu vontade de ter o livro, de adquirir o livro, mano, o livro é barato. Thomas Nelson. No Kindle, eu comprei por R$11.
Tem a versão de bolso, deve ser uns 10, 15 Tá reais. menosprezando minha versão, que é de bolso? Não, E tem a versão- A jamais versão faria de isso. luxo ali do Carlos. Tem a capa com relevo. Tem a capa com relevo, moleque. Tá Essa, R$23 mano, é bonito. Exatamente. E a Thomas Nelson, ela tem dezenas de livros do C.S. Lewis, todos mais ou menos nessa diagramação, nessa edição aqui de capa, linda, coisa mais. E o Rodrigo Pra Oliveira tem todos, Você né? não precisa nem ler, é só você comprar pra você colocar na sua estante, pra ficar bonito pra caramba. Esse aqui deve ser uns R$25. 23. R$23, você pegando uma promoção legal na Amazon, você compra e mano, 3 pra dias sua tá na vida. sua casa. Exatamente. E agora, depois de votações aí, nós no próximo mês, ou melhor, no próximo mês nada, né? A partir de agora, já Vamos começar a ler, e a resenha vai ser em janeiro, na provavelmente. verdade, né? é verdade, né? Tem que ver aí, a gente vai ver aí a data direitinho, mas o nosso livro agora, o nosso próximo livro, será este livro incrível do Timothy Keller, né? Deuses Falsos. Nós leremos este livro, Deuses Falsos. Eu acho interessante você ler essa frasezinha da capa. Qual frase? Da capa, aqui desse lado. Verdade. Timothy Keller, Deuses Falsos, as promessas vazias do dinheiro, sexo e poder e a única esperança que realmente importa. Jesus. Manto Terra. Vai ser Mano, forte. Cara, esse livro é um dos precisa estar com a melhores livros do gente. Tim Keller. Tim Keller é maravilhoso, o cara é top. Já li um livro deles também. Mano, ele Muito bom. muito bom. Leia assim, Ego Transformado tudo também. Ego Transformado. Meu Deus. Tudo que esse cara escreve tem que ser lido. Ele é muito bom. É um livro barato, 190 páginas, se eu não me engano. Você vai lá, 190 reais. Não, desculpa. Barato. Pra você é barato, né? É um livro barato, 20 e poucos reais. Ele tem, as páginas são 188 páginas. É um livro curto, leitura fácil, não é tão difícil quanto o Letra Cartas. não é tão pequena. A letra não é tão pequena. Fala isso, porque é pra uma galera aqui. Mano, gente, é bom, pra cara. uma galera iniciante de leitura também. Cara, ninguém galera, vai ficar não- falando pra você ler teologia sistemática aqui. Não por enquanto. Não se prenda a essa questão de que eu preciso ler o livro inteiro. Não, curta o livro. Se você conseguir ler metade do livro curtindo, entendendo e que o livro seja efetivo na sua vida, já é o que importa. E é isso. Qualquer dúvida, se Não, e ressalta. Faça parte do clube do livro, querido. Olha, bora ler. Coisa bora. linda. Vem. 61897991. Vem com nós, moleque. Vamos ler um livro de gramática, né? Exatamente, vem ler com a gente. Ó, gente, se você teve alguma dúvida em relação ao que foi falado aqui, você pode procurar a gente lá no WhatsApp, chama a gente aí no Clube do Livro, Bora Ler. Você que é aqui da igreja, embaixo aí, ó, tem os nossos links, vai estar apaixonado, vai estar tudo aí embaixo. Curte, que sempre quis falar isso, mano. Fala. Curta. Peraí, para tudo. Para. Momento Diego Viana, desliga os microfones. Olha essa câmera da Diego. Dá um close aqui, Arthurzinho. Só nele aqui, ó. Dá um close. Deixa eu ver como... Arthurzinho nas mídias. Arthurzinhos, por favor. Tudo isso está acontecendo graças a Arthurzinho. Graças ao Arthur e Deixou sua aos nossos jovem esposa patrocinadores. em casa para estar aqui conosco. Que inclusive está nos acompanhando, né? Com certeza. Sua jovem esposa agora Carol. O Diego vai realizar o sonho da vida dele. Exatamente. né? Já vou errar. Vocês estão botando tanta pressão. O Dois Dedos de Ideologia? Como é que é? Momento Iago Martins do Diego Viana. Para você que nos lá, eu já errei, tá vendo? Eu já errei. Agora, Tec 2. Para você que nos acompanhou até agora, faça o que é necessário fazer para a gente divulgar tudo isso aqui. Torna isso divulgável. Curta, compartilhe, deixa o seu sininho aí ativado. E vamos junto aí propagar boa teologia na Isso internet. aí, bota moleque. nos grupos de WhatsApp, manda para aquele seu tio, para aquele seu primo, para aquelas pessoas que você fala, eles precisam ouvir esse podcast, eles precisam ler esse livro. É legal, gente. E a gente quer fazer isso aqui porque não só porque a gente gosta de ler, mas porque a gente acha que a leitura boa é útil para o reino de Deus. Então, Exatamente. por favor, leia e seja E edificado a gente aí. quer você aqui no próximo, hein? Quer chama você a gente aí, sentado, ó. Verdade. Tem espaço aqui, a gente preparou aqui para quem quiser estar aqui presencialmente com a gente, fazer essa resenha. Tem espaço para você estar aqui. E tem bolo aqui que vocês não estão vendo, mas tem bolo, tem café, tem pãozinho, entendeu? A resenha é para todos nós e a gente está fazendo ela online para que você possa participar aonde quer que você esteja. Então,
lá no grupo do WhatsApp, você vai estar sabendo do livro que a gente vai ler, vamos estar motivando um ao outro. E direto a gente posta alguma resenha lá no grupo, troca ideia. Livros que estão na promoção, novidades, muitas coisas, Então, gente. assim, faça parte do Clube do Livro, faça parte desse nosso podcast aí, esteja conosco e ficamos muito felizes de vocês terem acompanhado a gente até aqui. Um abraço, Um beijão beijo. no coração de todos vocês aí. Valeu, gente. Fica com Deus. Ó, se inscreve no canal da igreja, ajuda aí. Falou, é nóis, gente. Um beijão, tamo junto. Tchau, tchau. É nóis. Bênção.